O que faria alguém entrar em um supermercado para roubar um pedaço de papel? O Carrefour, o Açaí e a Oxxo estão enfrentando um crime bizarro, o roubo de rótulos de Coca-Cola. Vamos entender nesse vídeo o que está por trás disso. E mais, como a crise moral e intelectual na sociedade brasileira destruiu o senso de justiça e moralidade do brasileiro médio. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Lula Trocou Pinga por Coca-Cola, escrito por Carlinhos Brown do Black Metal, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. No Brasil, a corrupção e as más práticas do Estado são reflexos da mentalidade de boa parte dos cidadãos. Há apenas um mês do início da Copa do Mundo, vários supermercados estão enfrentando um problema inusitado: o roubo de rótulos das garrafas de Coca-Cola. Os ladrões não estão interessados na bebida em si, mas apenas em um pedaço de papel. Essa situação diz muito sobre o espírito de malandragem do brasileiro médio. A Coca-Cola, em parceria com a Panini, está disponibilizando figurinhas oficiais do álbum da Copa nas embalagens. A iniciativa, que era apenas para ser uma experiência divertida, ancorado no espírito da Copa do Mundo, se tornou uma dor de cabeça para várias redes de supermercados. Clientes do Carrefour, Açaí Atacadista, Oxxo e outras redes relataram ver vários produtos com marcas nítidas de violação, muitos deles sem rótulo. Em um dos estabelecimentos, a gerência resolveu cobrir as embalagens com fita adesiva, a fim de se precaver dessa prática. Ao todo, 14 jogadores podem ser encontrados nos rótulos das garrafas de Coca-Cola. Entre eles, alguns nomes famosos, como Harry Kane, Lamine Yamal e Gabriel Magalhães. Mais de 1 bilhão de unidades serão distribuídas até o dia 15 de junho, após o início da competição. Os clientes podem também escanear o QR Code contido nos rótulos a fim de criar figurinhas digitais personalizadas. Essa é mais uma razão que explica o aumento no número de furtos. E sim, a palavra correta para esse tipo de prática é furto, por mais que alguns considerem apenas uma brincadeira ou no máximo uma prática de pouca importância. Trata-se de uma clara violação da propriedade privada dos supermercados. A noção de direitos de propriedade encontra-se tão vaga que muitos, ao terem conhecimento dessa promoção entre as duas marcas, se sentem no direito de roubar. Eles podem até achar que o fato de não levarem a garrafa inteira pode justificar seus atos, mas roubo é roubo em qualquer situação, não importando o valor do bem roubado, ou se estão removendo apenas estampas ou embalagens. Um paralelo pode ser traçado entre ladrões de rótulos e pessoas que cometem pequenos furtos em grandes estabelecimentos, como nas lojas americanas, a famosa Havan e outras franquias de renome. O indivíduo vê a chance e não pensa duas vezes, já que os donos das lojas são ricos e o objeto roubado vale pouco. É a mesma lógica que coloca os ricos como pessoas passíveis de roubo, já que eles possuem muito e o que for roubado deles, em teoria, não lhes fará falta. O problema não é a quantidade ou o valor, mas a atitude em si, que é totalmente imoral e antiética. O problema é a violação clara da propriedade alheia, independente do custo. Todo ser humano, por ser igual em direitos, merece ter seus direitos humanos protegidos, independentemente de quem for. E num país cristão, como o Brasil, caso a visão religiosa tenha importância para você, se todos somos filhos de Deus e feitos à imagem e semelhança dele, todos nós somos detentores dos mesmos direitos. Essa visão deturpada de que alguns merecem mais do que outros e de que alguns, por algum motivo, podem usar agressão contra outras pessoas, foi uma ideia que permitiu o início de todas as tiranias e crimes, como o comunismo. Apesar disso, o ocorrido mostra uma face interessante que diz respeito ao mercado, o valor subjetivo dos bens. Os rótulos, por si só, não valem muito. Antes da promoção, você não via pessoas entrando em supermercados para cometer esse tipo de delito. Mesmo agora, apenas uma marca é vítima desse tipo de vandalismo. E a razão por trás disso é a figurinha da Copa. Assim como os rótulos, a figurinha é um item de baixo valor de produção. As pessoas agem pela necessidade subjetiva de completar o álbum da Copa. A Coca-Cola não teve um aumento significativo no seu custo de produção para adicionar essas figurinhas, e mesmo assim, os rótulos acabaram se tornando um item cobiçado. Com pouco, a empresa conseguiu colocar um alvo em suas garrafas, que aumentou a demanda não pela qualidade da bebida, mas sim pela adição de um item de valor subjetivo. Contudo, esse anseio por um álbum completo levou as pessoas a agirem de forma antiética.
O colecionamento de figurinhas é uma prática comum, que envolve a criação de valor em um bem escasso. No caso da Panini, as figurinhas são escassas por causa da probabilidade. Não basta ter várias figurinhas, é necessário ter figurinhas diferentes a fim de se completar o álbum. Por isso, grupos de troca são comuns entre os colecionadores. A empresa lucra não porque vende apenas uma figurinha do Cristiano Ronaldo ou do Lionel Messi, mas sim porque a galera precisa ir atrás daquela figurinha do lateral da seleção do Uzbequistão que joga na Série D do campeonato italiano, ou porque o colecionador precisa de cartas repetidas a fim de trocá-las por cartas novas. Esse fenômeno indica de forma mais clara os impactos da Revolução Marginalista, que refutou a teoria do valor-trabalho. Utilizando o caso da Copa do Mundo, a figurinha repetida do jogador famoso tem baixa utilidade marginal para aqueles que já têm ela e estão quase completando o álbum. Já a figurinha de um jogador mais raro, que poucas pessoas têm, em contrapartida, tem uma utilidade marginal extremamente alta para quem ainda não conseguiu ela. A Panini não lucra explorando o custo de produção, mas sim explorando a utilidade marginal decrescente. O princípio da revolução marginalista aparece de maneira mais forte em outra atividade similar, que diz respeito à cultura de colecionamento de cartas esportivas. Nos Estados Unidos, algumas cartas de jogadores de beisebol podem custar milhões de dólares. Isso ocorre graças à escassez desses itens. Algumas cartas são raras por si só, tendo sido fabricadas durante um curto período de maneira proposital, ou podem se tornar raras caso tenham sido assinadas por algum jogador. No fim das contas, é a escassez que determina o preço, e mesmo que uma carta não tenha gastado tantos recursos para ser produzida, ela pode chegar a valer uma quantia extremamente maior do que o seu custo de produção. O caso mais famoso é o da carta T-206 Onus Wagner, que foi vendida por mais de 7 milhões de dólares. Para algumas pessoas, isso tudo é uma perda de tempo, e elas não conseguem enxergar a graça em adquirir fotos de centenas de jogadores. Do mesmo modo, alguns não entendem a graça por trás de acompanhar esportes, séries, filmes, jogos, livros ou qualquer outra atividade de lazer. E isso ocorre porque as pessoas são diferentes, e segue-se que os indivíduos dão valor diferente a coisas distintas. Pagar 7 milhões em uma carta de papel pode ser loucura para muita gente, mas graças ao valor subjetivo, há quem faça essa troca vendo vantagem. Voltando para o caso brasileiro, o caso dos rótulos da Coca explicam também a falta de capacidade do Estado em punir contraventores. Como o roubo é tratado como um furto pequeno, a polícia não vai atrás, e os mercados precisam se virar com esse problema. No fundo, o próprio Estado legitima a falta de princípios morais da população. Eles tratam o crime como se fosse algo pequeno e sem importância, incentivando a população a continuar com a mesma prática. Além disso, é visível como a teoria marxista é muito aceita e defendida por professores e estudantes nas escolas e universidades. Para os defensores do marxismo, existe uma guerra de classes, e os mais pobres e proletários, vistos como explorados, podem roubar as propriedades dos burgueses, considerados mais ricos e opressores. Muitas pessoas acham que essa visão de guerra de classes é algo que está limitado ao campus universitário e que não impacta a nossa vida, mas isso não é verdade. A narrativa marxista, com o tempo, acabou sendo internalizada na mente de muitas pessoas. Muitos políticos usam dessas ideias para embasar sua defesa de bandidos e defender a redução de penas. Um exemplo disso foi que no ano de 2021, a deputada do PSOL, Thalíria Petroni, apresentou um projeto de lei polêmico, que poderia alterar o artigo 155 do Código Penal, prevendo o furto por necessidade, quando a pessoa em situação de fome e extrema pobreza rouba, e tipificando também o furto insignificante, relacionado a roubo de objetos de valores considerados irrisórios. Assim, esses tipos de furtos não seriam passíveis de punição. A solução para todos esses problemas que vemos no Brasil se encontra na justiça privada. Mercados poderiam contratar empresas de segurança melhores, mais ágeis e mais preparadas do que o sistema público. A remoção de barreiras regulatórias desnecessárias nos serviços de segurança atuais fariam com que mais empresas do ramo fossem criadas, aumentando a competição, melhorando os preços e garantindo que mais estabelecimentos, grandes, médios e pequenos, tivessem acesso a esse serviço de acordo com as suas necessidades. Nem precisamos de mencionar o tanto que é caro hoje contratar e manter uma equipe de seguranças bem armados e que as armas de fogo continuam a ser extremamente caras no nosso país. Mesmo sem usar de seguranças armados, em muitos casos, os mercados já estão agindo de forma criativa. Colar fita adesiva é um exemplo de solução criada de maneira privada.
Não há necessidade de se contratar funcionários públicos para fiscalizar os rótulos. O que o Estado precisa fazer é retirar os empecilhos e encargos que diminuem a capacidade de defesa dos donos de empresas. Portanto, o roubo de rótulos é um sintoma claro de uma doença ainda maior, incrustada na alma do brasileiro médio. Foram muitas décadas de doutrinação estatal que fizeram do brasileiro uma criatura incapaz de compreender conceitos como a criação de valor e a noção de propriedade privada. Enquanto milhões seguem advogados por supostos direitos e serviços gratuitos, aqueles que criam valor para a sociedade ficam à mercê de indivíduos que se acham merecedores de tudo, mesmo que isso signifique tirar à força os recursos de terceiros. Um texto atribuído à filósofa Ayn Rand ilustra muito bem a situação de crise moral em que vivemos no Brasil. Ela escreveu: "Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, ao comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e pela influência mais do que pelo trabalho e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, ao perceber que a corrupção é recompensa e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar sem temor de errar que sua sociedade está condenada." Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!